Olá, olha a postura desse homem. De repente, seja a mesma postura que você esteja tendo. Primeiro se ajoelha, mas depois de ouvir, sai triste. Levanta-se e sai muito triste. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Um homem ajoelhado falou. Mas depois de ouvir a resposta de Jesus, esse homem aqui, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Querido amigo, querida amiga, um homem se ajoelha para falar. Homem ajoelhado falou o que quis falar, perguntou o que lhe angustiava. Ao ouvir a resposta adequada, se levantou muito triste. Esse relato aparece em 3 dos 4 evangelhos. Ele aparece no evangelho de Marcos, de Lucas e também de Mateus. E se há uma tríplice repetição desse episódio, nós podemos dizer que existe aqui também uma grande lição, a qual você precisamos aprender. E eu não quero talvez esgotar toda a resposta de maneira nenhuma, né? Eu quero apenas trazer uma reflexão para você em torno desse texto, um texto muito especial. Segundo João Marcos, autor do Evangelho de Marcos, esse homem se ajoelhou perante Jesus. Mateus e também Lucas não falam nada sobre ajoelhar-se. Mas aqui Marcos é específico, esse homem se ajoelhou. Ajoelhar-se significa intensidade. Ajoelhar-se significa também sinceridade. Ajoelhar-se significa que esse homem aqui, ele estava submisso completamente àquele a quem ele estava falando, aquele a quem ele estava agora ajoelhado diante do mesmo. E ajoelhado, esse homem chama Jesus de bom. Não apenas de mestre, mas também de bom. E aqui está uma coisa muito espetacular. Ao chamar Jesus de bom mestre, ele ouve a resposta de Jesus. Jesus diz: ninguém é bom senão um, que é Deus. Jesus ele responde de maneira judaica. Sim, porque todos os judeus tinham essa concepção de que o único bom era Deus. E que a bondade do ser humano era apenas uma representação da bondade de Deus. Então, se um homem fosse bom, esse homem ele representava tão somente a bondade de Deus. Olha que interessante. Um homem se aproxima de Jesus, se ajoelha e diz assim: bom mestre. Em outras palavras, esse homem estava dizendo: sei que tu és um representante da bondade de Deus. E no seu íntimo, esse homem gostaria de receber também o mesmo adjetivo. Talvez ele esperasse que Jesus dissesse para ele assim: você também é bom. Porque a pergunta dele, apesar de muitos acharem que é uma angústia da sua alma, na verdade era uma pergunta a qual ele já sabia, tendo o conhecimento judaico da época. Ele sabia que Jesus iria responder para ele de maneira judaica, tanto que Jesus faz isso. Ele pergunta: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna, para ter as riquezas no céu? Eu já tenho riquezas aqui na terra. E se eu tenho riqueza aqui na terra é porque Deus está me abençoando, é porque de fato Deus está contente comigo. A concepção também judaica da época. E Jesus, de maneira judaica, responde: sabes os mandamentos? Qualquer rabino teria dado essa resposta. Aquele jovem sabia disso, aquele homem sabia disso. Por isso se ajoelhou diante de Jesus e o chamou de bom, esperando receber o mesmo adjetivo. Aí Jesus diz: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não defraudarás ninguém, ou seja, a questão da cobiça, honra teu pai e tua mãe. Olha que interessante. Jesus, ao citar os mandamentos, ele cita os mandamentos da segunda tábua. São 10 os mandamentos e são 2 as tábuas. Os 3 primeiros mandamentos estão na primeira tábua, que falam sobre a minha vida com Deus. Os outros 7 mandamentos falam sobre a minha vida com o meu próximo. E Jesus, ele cita justamente os mandamentos da segunda tábua para este homem. Justamente os mandamentos da segunda tábua. Aí olha a resposta dele.
Mestre, eu não apenas conheço, eu tenho observado tudo isso desde a minha juventude. Jesus, eu tenho amado o meu próximo, afinal eu não tenho matado, eu não tenho roubado, eu não tenho defraudado ninguém, eu não tenho falado nada contra ninguém, eu tenho respeitado pai e mãe, eu tenho amado o meu próximo. Então pode dizer, eu sou bom. Mas Jesus, fitando, olhando com muito amor para aquele homem, segue o texto. Disse para ele, falta uma coisa. Você diz que ama o próximo? Então falta uma coisa para você. Vende tudo e dê aos pobres. Aquele homem ajoelhado, esperando receber de Jesus o adjetivo ao qual ele deu para Jesus, bom, ouve de Jesus, olha, você que está dizendo para mim, você que está confirmando que ama o próximo, porque eu acabei de citar mandamentos da segunda tábua, eu quero de fato saber se você ama o teu próximo. Vende tudo o que tem, entrega para os pobres. Querido amigo, querida amiga, diante dessa resposta, diante da comprovação que aquele homem recebeu de que, na verdade, faltava-lhe o amor prático para com o próximo, ele se retira triste. Pobre homem rico. Pobre homem rico. Considerando Jesus como um representante da bondade de Deus e desejando ouvir de Jesus, pensando que ele fosse meramente um mestre, meramente um rabino judaico, esperando ouvir de Jesus a mesma resposta de que ele também era bom, ele ouve de que se aquele homem quisesse de fato e de verdade ser representante da bondade de Deus, precisaria vender tudo e dar aos pobres. O homem que ajoelhado falou agora levantou-se muito triste e foi embora. Querido irmão, querida irmã, Jesus aqui está dando uma grande lição. E não é uma lição sobre a questão de que nós não podemos ser ricos. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Afinal, quando Jesus ele disse assim, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, nós podemos ver um certo humor em Jesus. Olha, é difícil o rico entrar no céu. É um jeito humorado de Jesus de dizer. Mas é o jeito de Jesus dizer assim, onde verdadeiramente está a tua alma? É um alerta de Jesus. É um alerta de Jesus. Onde verdadeiramente está repousando, descansando a tua alma. Tanto que o autor, na carta aos Hebreus, lá no capítulo 4, Hebreus capítulo 4, versículo 9, se não me falha a memória. Hebreus capítulo 4, versículo 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Repouso. O autor da carta aos Hebreus, ele desenvolve uma verdadeira teologia do repouso, repousar em Deus. Este homem aqui repousava nas suas riquezas. Ele não repousava em Deus verdadeiramente. Porque o amor ao próximo quantas pessoas ainda hoje também dizem, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei, eu nunca isso, eu nunca aquilo. Mas estão confiando nisso que supostamente elas dizem fazer e realizar. Mas na prática e na verdade, se adultera com um olhar. Na prática e na verdade, se mata alguém guardando ódio no seu coração. Querido amigo, querida amiga, Jesus fala sobre a situação real da nossa alma. Nós corremos um grave perigo. O perigo de muitas vezes passar a confiar em outras coisas, ou até mesmo em nós mesmos, ou naquilo que temos, achando que, bem, eu tenho uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida próspera, uma vida de sucesso, então é sinal que Deus se agrada de mim. E muitas vezes eu passo a confiar naquilo que eu estou realizando e julgando que Deus está se agradando de mim e muitas vezes estou correndo o risco de perder a minha alma eternamente.
Bom mestre, Jesus, eu não tenho nada para apresentar diante de ti. Nada, nada. Tu conheces a minha real situação. Pecador, miserável pecador. E eu preciso de ti. Eu preciso de ti assim como aquelas crianças, o texto anterior ao nosso, que é Mateus 10, versículo 13 até o versículo 16. Eu preciso ser como uma criança, deitar-me em teus braços e confiar plenamente em ti. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Que nós possamos ver o estado da nossa alma e que nós possamos nos ajoelhar verdadeiramente diante de Jesus. E ao levantar alegres por causa do seu perdão, da sua graça, do seu amor. Deus abençoe. Um forte abraço. Até uma próxima oportunidade. Se o Papai do Céu, é claro, assim nos permitir. Tchau, tchau!